A Europeia para a Segurança da Aviação recomendou nesta sexta-feira que companhias aéreas evitem voar sobre o espaço aéreo do Irã. Correspondente Luca Bassani, microfone internacional, chegando com as últimas informações. Há risco para os aviões que sobrevoam aquela região? Luca, bem-vindo, boa noite. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Pelo menos esse risco é o que foi dito, o que foi anunciado pela Agência de Aviação Civil Europeia, a AESA. Ela pede para que as companhias europeias evitem sobrevoar o Irã durante os próximos dias, quando fazem as suas rotas costumeiras desde a Europa até o Oriente Médio ou da Europa até o extremo Oriente, dizendo que ainda há possibilidade de bombardeios ou até mesmo instabilidades geopolíticas que exijam uma maior destreza dos pilotos ou até mesmo ofereçam um risco desnecessário para a aviação civil. Isso acontece no momento em que o espaço aéreo iraniano foi já reaberto, lembrando que por volta da quarta para quinta-feira ele ficou fechado por algumas horas. Essa talvez tenha sido a noite mais tensa durante este novo período de protestos, por conta da expectativa de execuções de manifestantes e a ameaça do presidente Donald Trump, que agiria em defesa dos manifestantes caso isso de fato ocorresse. Tudo indica que o governo de Teherã recuou, pausou essas execuções, esses julgamentos de pena na capital para os manifestantes, e os Estados Unidos, inclusive até através do próprio presidente Trump, agradeceram o Irã por conta desse sinal de misericórdia, talvez, àquelas pessoas. Também vale a gente atualizar a situação em terra. Por enquanto, há alguns focos de manifestação, mas muito menos intensos do que eram há uma semana. E, por enquanto, também temos um número que foi oferecido pelas autoridades iranianas de pessoas detidas. 3.000 pessoas presas contra 20.000 pessoas detidas pelos números das ONGs que trabalham lá de forma independente. O número de mortos também confirmado na faixa de 3.400 pessoas, esse que tende a ser um dos períodos com maior radicalização por parte da resposta do governo e também maior sangue derramado, infelizmente, de acordo com os dados que temos em mãos. Também vale dizer, para concluir, que durante esta semana tivemos o bloqueio da internet. Então, muitas dessas informações, muitos desses números estão desatualizados, e à medida que o sinal vai se restabelecendo, novas informações, novas imagens vão emergindo, e com certeza a gente vai saber um pouco mais dessa enorme tragédia humanitária da sociedade civil iraniana se manifestando e sendo duramente reprimida pelo governo dos ayatolás mais uma vez. E, Luca, enquanto isso, o governo da Rússia decidiu entrar no meio da história envolvendo o Irã e os Estados Unidos. Agora, quais foram as manifestações em relação a isso? Pois é, Thiago, é uma questão bastante contraditória. Afinal, o presidente Putin lidera o seu país, o seu exército, em outra guerra que está sem definição. Logo mais completará 4 anos o conflito no leste europeu, mas apesar de ser beligerante em um conflito, aparece como mediador em outro, dizendo que telefonou ao presidente iraniano Massoud Pezeshkian, também telefonou ao premier israelense Benjamin Netanyahu, dizendo que a Rússia poderia utilizar dessa sua posição estratégica e até mesmo um bom trânsito para todos os lados do Oriente Médio para mediar o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, até mesmo por conta dessa posição privilegiada que tem com o presidente Donald Trump, dizendo que espera uma redução rápida das sanções e das tensões também por conta de tudo isso que pode representar para a economia mundial, considerando o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico, a produção de petróleo e também mais um foco de instabilidade em um mundo já muito polarizado, já com várias guerras. Por enquanto, os Estados Unidos não se manifestou em relação a essa oferta de mediação da Rússia, mas não deixa de ser um fato curioso, considerando aquilo que disse inicialmente, um país envolvido em um conflito tentando mediar outro. Ô, Luca, como diz o Rodrigo Viga, deixa eu quebrar o protocolo aqui, esse fundo que você está, eu conheço, é Portugal, e eu pergunto, aquela nevasca aí na Europa deu uma trégua nesses últimos tempos ou ainda está muito frio? Claro, é inverno, mas está muito frio ou não?
Tá muito frio. Eu domingo volto para minha casa na Alemanha, minha base, que estava totalmente branca, cheia de neve durante os últimos dias, mas hoje deu um pico de 6 graus que derreteu tudo, segundo os meus amigos. Então vou voltar para uma cidade já um pouco verde, se aqui temos vegetação nessa época fria, mas com certeza com mais inverno, mais neve durante o mês de janeiro e fevereiro, que tendem a ser os mais frios na Baviera. Em outras cidades europeias, como você bem disse, Thiago, ainda está um frio intenso, principalmente no norte da Europa, né? Se olharmos o centro-norte, né, Polônia, os países bálticos com muita neve, o que indica que para a Ucrânia, que vive essa guerra, também está sendo muito difícil com a falta de energia, falta de aquecimento em muitas cidades após os bombardeios russos. Vamos ver como isso se soluciona no campo geopolítico e também na questão econômica, como a Europa vai reagir, uma vez que tem feito falta todo o comércio que fazíamos com a Rússia anteriormente.